Eu estou sabendo. Bem, pessoal, conseguimos fazer a transmissão pelo Facebook, então o colega que não puder vir, ele acompanha pelo Facebook, quando a gente conseguiu na nossa primeira reunião. Bem, nós tivemos uma reunião aqui, nós tínhamos em seguida uma reunião que tinha solicitado com a Secretaria de Saúde. A reunião aconteceu ontem, foram discutidos os aspectos da circular que trata da devolução dos servidores cedidos ao IGES, e para contextualizar e explicar o que se pretende fazer, nós convidamos a Secretaria, o pessoal do IGES não veio, né? Não, porque eu já ia da Secretaria. Veio o Petros e o Jair representando o IGES. Então eu vou passar para o Petros, depois eu passo para o Jair, para o Alexandre, eles se manifestam, depois eu passo para o restante da mesa. Em seguida, vou abrir para vocês, inscrição, 3 minutos. E como eles têm horário, se eles saírem, a gente continua discutindo, porque eu tenho alguns informes para dar para vocês. Aí até algumas orientações que o sindicato quer passar para vocês. Está aqui na mesa, na primeira fila, aqui, os advogados do sindicato, Paulo Goiás, Luiz Felipe, Rafael e Danilo. Petros, expõe aí qual a... Isso. Olá, boa noite, doutores, doutoras. Meu nome é Petros, estou como secretário adjunto de assistência, sou médico obstetra de formação, né? E aqui hoje a intenção muito é poder estar esclarecendo o máximo possível de dúvida desse processo, que é um processo distinto, é um processo que merece atenção, é um processo que envolve pessoas, vidas, história, e que a gente entende bem e quer realmente tentar fazer o melhor, em sintonia muito com os médicos que aqui estão, do sindicato, a fim de construir um processo que a gente possa ser mais digno e humanizado possível. Né? Podemos ter apresentado uma falha ou outra, algo questionável, podemos, a depender da visão de quem observa. Né? O que a gente tem que entender, primeiro, que base é SES. Ele nunca deixou de ser. Existe um instituto que faz a gestão. Né? Temos algumas normativas, teve a história do Ministério Público, inicialmente uma central de anestesia, tudo isso ainda corre com os órgãos de controle, sempre observando passo a passo dentro da Secretaria de Estado de Saúde. Existem vários motivadores, que aqui eu vou deixar o representante logo depois, doutor Jair, para poder, se for o caso, elucidar, explicar um pouco mais esse processo dentro da gestão do IGES. O que a gente tem que entender para poder tranquilizar, são muitos servidores, né? Não é só a classe médica envolvida, temos outras classes, outras especialidades profissionais da área de saúde, ou aqueles realmente que são áreas de apoio, não necessariamente são especialistas da saúde. Né? A classe médica, ela merece realmente uma observação distinta, porque muitas vezes são profissionais com capacitações e especializações distintas. Né? São profissionais cirurgiões cardíacos, neurocirurgiões, UTI de trauma, nefrologistas, ortopedistas com especializações em transplante, no caso da nefro, ortopedistas com cirurgias de alta complexidade, isso tudo ele vai ser observado. O processo que a gente traz dentro da SES, pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, ela está aí com um problema que está no DEFSTAR, né, e veio nos informar e participou da reunião no dia de ontem, né, é de que a gente vai ter realmente o passo a passo acompanhado junto com o IGES, os processos eles vão poder ser o mais transparentes possíveis. Né. Podem haver questionamentos, aqui a gente entende que o sindicato ele realmente tem a sua visão peculiar em relação aos processos de retorno, a gente está olhando porque não podemos falar que estamos devolvendo força humana. Nós estamos retornando, sim, a força humana de trabalho de extrema capacidade, que é a figura do médico especialista. Então, isso tudo vai ser visto. Para tranquilizá-los, eu vou informar que aqueles especialistas, aquelas especialidades, aquelas áreas únicas dentro do IGES, elas não têm por que perder a força de trabalho, visto que, em muitas situações, não há
espaço, unidade de referência que possa absorver esses servidores estatutários do base em outra unidade hospitalar da SES. Né? Isso tudo vai ser acompanhado dentro das referências das chefias de especialidades e junto dos nossos RTDs das especialidades da SES. Né? Então, para tranquilizá-los de que o processo ele pode ser lento, deve ser lento. A primeira, vamos dizer, retorno dessa força de trabalho, ele vai vir de um modo voluntário. Já está acontecendo, alguns estão colocando por vontade própria a vinda, né, vamos dizer assim, das dependências do IGES às unidades da SES. Isso é um processo que vem acontecendo e o próximo passo é, na semana seguinte, oferecer essas possibilidades de sentar. E eu não falo só da figura do médico, são todas as especialidades, né? Tentando focar inicialmente também dentro dos processos de retorno da força de trabalho das UPAs e também do Hospital Regional de Santa Maria. O caso específico do base ele é muito distinto, porque é um hospital extremamente especializado. Isso a gente quer deixar bem claro, que a joia do Cerrado, o hospital de base, ele tem o seu grande motivador justamente essas unidades de referência específicas, e que a gente não pode desmontar. A gente não fala em perdas de ofertas de serviços. Eu vim do Complexo Regulador em Saúde, e lá a gente trabalha muito bem esse conceito de sempre estar ampliando a oferta de serviço, que é o nosso grande motivador e é o grande porquê que nós estamos dentro da Secretaria de Estado de Saúde. Oferecer serviços à população. E é isso que a gente quer fazer com olhar também no servidor. A gente tem que procurar realmente o equilíbrio entre as necessidades do servidor e as necessidades do serviço. Né? Essa balança ela tem que ser muito bem equilibrada, porque onde ela pese, a gente pode ter como consequência a perda de uma força de trabalho ou o desvirtuamento da oferta de serviço. Tá bom? Eu deixo aqui minhas palavras e vou ficar à vontade, assim, à disposição dos senhores aqui durante o tempo que for, para que a gente possa elucidar o máximo possível de dúvidas. Bem, pessoal, antes de passar para o Jair, só queria comentar a reunião que nós tivemos ontem e um dos pontos de divergência. Bem, tem a divergência do processo como um todo, nós já externamos isso várias vezes, e teve alguma divergência com relação às circulares que foram divulgadas e com relação à lista das pessoas que retornariam, até para se preencher ou não formulário. Então, qual foi a orientação do sindicato? Não preencher o formulário de adesão. O colega que quer retornar, o sindicato não é contra. Agora, quem não quer retornar, o sindicato vai estudar as possibilidades de fazer com que o colega fique. Né? Até porque o sindicato está aqui para, dentro da sua estrutura, tentar satisfazer a reivindicação do seu filiado. E a orientação nossa, até já externei isso na reunião de ontem, é que só adiam ao formulário, e o formulário termina amanhã, após o IGES disponibilizar a lista dos servidores que serão cedidos, porque senão fica aquela angústia. Né? Mesmo que você preencha, você fica na angústia. Vai ser elegível para ser devolvido ou não? Então, para ter transparência e vocês sabem como se conduzir, como agir, e o sindicato também, eu solicitei e volto a solicitar que o IGES disponibilize a lista dos servidores que eles acham que é elegível para ser devolvido, para depois aí a gente trabalhar e orientar vocês se preenche ou não. Tá? Então não tem, a gente entende que nesse momento não tem como preencher um formulário se você não sabe, né, se você é elegível para ser devolvido. Tá? Então a orientação do sindicato continua a mesma. Agora, quem quer retornar e para outro hospital, tal, também o sindicato também não vai fazer objeção nenhuma e até incentiva. Você quer voltar, tudo bem. Você acha que o local de trabalho vai ser melhor, tal, ótimo. Mas quem não quiser, aí a gente vai ter outra dinâmica, mas precisamos primeiro saber quem são os colegas que vão ser elegíveis para devolução. Até porque, pela fala do Petros, tem-se visto que talvez, na sua totalidade, todos permanecerão, até porque tem deficiência de colegas, de profissionais. Então vejo que tem muita coisa ainda para ser discutida e para ser elucidada. Professor Jair, com a palavra.
Oi. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Jair, sou ginecologista obstetra, então falo aqui com colegas, trabalho ainda na área médica, ainda faço meus procedimentos, meus partinhos, minhas gestantes, então estou falando com colegas. Represento hoje o IGES aqui nessa mesa e dentro do IGES sou membro da diretoria, sou diretor de atenção à saúde. O diretor de atenção à saúde ele responde pela assistência de todas as unidades do IGES. Então, respondo hoje pela assistência do Hospital de Base, Santa Maria e as 6 UPAs. Ainda assumi recentemente, esse mês, a superintendência interina do Hospital de Base e estamos lá desenvolvendo um trabalho. Antes de mais nada, eu gostaria de rapidamente explicar para os senhores o motivo pelo qual está sendo feita essa devolução, nesse momento, desses servidores estatutários dos hospitais do IGES para a Secretaria de Saúde. Então, vou tentar, de forma sucinta, explicar para vocês. Hoje, o IGES ele tem mais ou menos 9.000 funcionários. Desses 9.000 funcionários, 2.500 são servidores estatutários e 6.500 são seletistas. A gente tem uma folha de pagamento hoje, dentro do IGES, que ela beira os 80% de receita destinado a pagamento de RH. E qualquer instituição, ela é inviável, tendo como disponibilidade de 80% do recurso para pagamento de RH. Os 20% restantes, eles jamais serão suficientes para insumo, reforma, ampliação, material, medicamento e tudo mais que a gente utiliza dentro das unidades. Então, infelizmente, a gente tem essa conta hoje. A gente precisa sanar o IGES e esse é um entrave bastante importante que a gente se depara lá nesses últimos meses. Eu estou lá há 3 meses e posso dizer para os senhores que esse é o cenário. Dentro desse cenário, eu queria que vocês entendessem que 2.500 servidores estatutários correspondem a 50% da minha folha de pagamento, ou seja, 6.500 seletistas custam hoje para o IGES praticamente a mesma coisa de 2.500 estatutários. Então, a gente entende que hoje o estatutário dentro do IGES, ele, por conta dos altos salários, a gente tem dificuldade de sanar hoje a situação do IGES, mantendo esses 2.500 estatutários na nossa folha de pagamento. Quando eu falo 2.500 estatutários, é bem importante que os senhores entendam que a grande minoria são médicos. Nós temos lá um corpo de técnicos de enfermagem, enfermeiros e administrativos que eles são muito maiores do que a quantidade de médicos. E possivelmente eles terão uma devolução muito maior do que na classe médica, tá? Então esse é o cenário. Partindo desse cenário, eu gostaria até de agradecer aqui a oportunidade do Dr. Gutenberg, do Dr. Carlos e do pessoal aqui do sindicato. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo vir explicar para os senhores. Por quê? Porque eu acho que a gente está sendo atropelado, mais do que pelo processo, pelas redes sociais e pelos WhatsApp. Porque está muito complicado. Assim, hoje eu vou dizer para os senhores, hoje eu entendo a situação do tal do fake news, de campanha política e assim por diante. Porque está muito difícil, a gente não consegue abranger vocês na mesma velocidade nem na mesma dimensão que esses grupos de WhatsApp estão rodando. Então, assim, eu até tenho conhecimento, porque tem alguns colegas que falam, olha aqui o que apareceu agora, e me mandam, olha aqui. Mas eu não consigo trabalhar nessa mesma velocidade. E a gente entende que a gente está sendo atropelado principalmente por isso, tá? Então, aqui é uma oportunidade da gente passar para vocês e até tranquilizar vocês. É importante que fique bem claro que a gente pretende e vai fazer essas modificações, obviamente, da forma mais respeitosa possível com todos os profissionais.
tá? E assim, eu não diria principalmente, mas obviamente que também com os médicos. A gente entende que ali existem pessoas que estão ali disponíveis e disponibilizando anos e anos a fio dentro das instituições. A gente precisa ser o mais prudente, o mais ético e o mais respeitoso possível com todos esses profissionais, né? Aí, o que a gente está fazendo e qual que é a nossa necessidade? Primeiro, eu queria deixar bem claro, que é o que vem rodando também nas redes sociais, aí nos WhatsApp. A gente não vai destituir ou desfazer ou modificar ou simplificar nenhum serviço dentro do hospital de base. Então não vai extinguir nada. Então foi uma situação que eu quero deixar bem claro, porque eu já fui perguntado ontem pelo Dr. Gutenberg, hoje ele mencionou de novo, a gente não vai destituir nenhum tipo de serviço dentro dos hospitais, tá? Quando eu falo, eu estou falando mais o base aqui, porque é o foco principal, mas isso vai acontecer em Santa Maria e no base, obviamente, e nas UPAs também, tá? Nenhum serviço vai ser destituído. Outra coisa, existem serviços dentro do hospital de base, aí eu falo do base principalmente, que eles são exclusivos do hospital de base. Eles são específicos do hospital de base. Obviamente que ninguém é insano de dizer que vai pegar um cirurgião cardíaco, por exemplo, e vai devolver para a Secretaria de Saúde para que ele vá para outro hospital. Não tem nenhum sentido nisso. Então, a gente não vai mexer nos serviços que são terciários ou quaternários, serviços que são exclusivos do hospital. Eles não serão mexidos, ok? A gente vai mexer o mínimo possível nos profissionais que exercem alguma função específica dentro do hospital de base, ainda que esse serviço exista em outra unidade. Exemplo, hematologista oncológico que está lá na equipe de oncologia. Ah, mas tem hematologia. Tá, mas ele é o hematologista da nossa equipe de oncologia, que está trabalhando junto, que estão afinados, que estão alinhados. A gente não vai devolver esse hematologista para a Secretaria de Saúde. Ele vai continuar compondo o serviço do hospital de base. A gente não vai devolver aqueles profissionais que estão vinculados ao trauma. Como que eu vou devolver para a Secretaria de Saúde um profissional que está ali exercendo alguma atividade, algum vínculo em relação ao trauma, que tenha uma especificidade ali na relação com o trauma? Como é que eu vou devolver para a Secretaria de Saúde? Jamais. Óbvio, guardando aqui todos os critérios de respeito, um técnico, de repente, de enfermagem que circula uma sala de trauma, não significa que eu não posso substituir por um técnico de enfermagem que pode ser de um outro setor e está circulando ali também, diferente do médico que está ali atuando naquele paciente com trauma, tá? Então, eu gostaria de deixar até mais tranquilo os senhores que esse serviço, primeiro, eles não vão ser alterados, não vão ser extintos, não vão ser modificados e os profissionais serão ali permanecidos, tá? Posso falar com bastante tranquilidade, oncologia, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, tem uma série de atividades que a gente não vai nem se atrever a exercer algum tipo de devolução, de disponibilização para a Secretaria de Saúde, ok? E essas listas, elas estão... Aí tá, vem a próxima pergunta. E cadê a lista? A lista, elas estão sendo feitas com os chefes de cada serviço, os gerentes de cada setor do hospital. Elas vão ser encaminhadas, elas serão reavaliadas junto com os RTDs da Secretaria de Saúde. Todo mundo vai avaliar essa lista e todo mundo vai ver o que pode e o que não pode, nesse momento, ser disponibilizado para a Secretaria de Saúde. E aí eu falo para os senhores, mas cadê a lista? As pessoas precisam entender que se eu estou demorando, é que eu preciso ter muito critério e muito rigor na elaboração dessa lista. Quanto mais veloz eu quiser ser na elaboração, maior o risco que eu corro de ser injusto. Então, essa lista sendo vista, revista, passado de um, olhado por outro, por esses profissionais que eu estou citando para os senhores. Então, isso está sendo visto da forma... da melhor forma possível para que não seja cometido nenhum tipo de injustiça. Ok? E eu fico à disposição dos senhores. Deixa eu pedir para você comentar também
a situação, porque o IGES compõe o IGES, o Hospital de Base, o Hospital de Santa Maria e as UPAs. E com relação ao Hospital de Santa Maria e as UPAs, até porque tem gente de Santa Maria e deve ter colegas também das UPAs. Da mesma forma que eu comentei aqui, serviços que são realizados no Hospital de Santa Maria e que são específicos do hospital, médicos que exercem funções específicas lá, que têm um critério de maior grau de especificidade, eles também sofrerão essa mesma observação que foi feita no hospital de base. Alexandre Garcia, subsecretário. Então, boa noite. Não é o jornalista, não. Então, algumas pessoas conheço já de antiga data. Obrigado pela oportunidade que o senhor deu para a gente estar tentando trazer e aclarar ser o mais claro possível no que diz respeito a esse tema que realmente está tirando o sono de muitos colegas. Então, eu gosto de ser um pouco mais prático e um pouco mais aberto e o mais verdadeiro possível. Eu vou citar alguns exemplos, não para trazer angústia, mas que são exemplos que a gente precisa encarar, né? Quando a gente foi apresentar o colega, o doutor Marcelo de Oliveira, que é o presidente interino, e quem esteve lá presente ouviu da gente que nenhum secretário seria retardado ao ponto de desestruturar a maior unidade que ele tem dentro da Secretaria de Saúde, que é o Hospital de Base, né? Mas já que a gente está tocando e a gente tocou no Santa Maria, eu vou citar o exemplo da UTI NEL. Então vamos falar da UTI NEL. A UTI, acho que você é de lá. Então a UTI NEL, a gente pediu aos colegas, nós temos RTDs. Eu estou SAIS hoje, eu sou na Subsecretaria de Atenção Integral, então os RTDs ficam com a gente, com as coordenações. Nós pedimos a escala da ANEL, e ela é uma escala bem robusta lá em Santa Maria, né? Houve momentos da escala em que haviam 6 neonatologistas escalados numa noite. Então, realmente, isso aí foge um pouco do habitual, enquanto é o que a gente tem lá. Isso depois a gente só vai trabalhar com dados que forem disponibilizados pelas unidades. Se houver mesmo, se isso não for verdadeiro, a gente vai avaliar. Eu vou falar da oftalmologia, por exemplo. A própria RTD da oftalmo fez esses dias um encaminhamento de um paciente da rede. Ela, de próprio punho, fez, e os oftalmos do hospital de base disseram que não iam receber porque não era ali o lugar dele. Então, esse tipo de problema a gente tem que encarar, sim. A gente tem que olhar e falar, olha, o hospital de base tem que fazer o serviço que lhe é de vocação, de alta complexidade. Se a gente não consegue demonstrar isso, a gente está dizendo que a gente não é importante no setor. Então, isso é uma análise que cada um vai ter que fazer dentro da sua especialidade. A minha escala, ela está inchada, a gente vai ter que mexer com ela, sim. A minha escala, o meu serviço, que é terciário, está atendendo a Secretaria de Saúde, a rede toda, eu estou sendo referência para a rede? Sim, então você fique tranquilo. Se a resposta é não, então o seu serviço ele é questionável. Então é isso que eu quero, que assim, a gente aqui não vamos ser hipócritas. Quem estiver com o seu serviço inchado, e a gente sabe que tem muitos colegas que estão trabalhando e outros que nem tanto. Isso a chefia sabe dizer. Agora, para não ficar uma coisa muito pessoal, o chefe vai indicar, o chefe vai fazer a lista de Schindler? Não será o chefe. Então, virá essa lista, essa primeira lista, o IGES vai fazer uma análise e os RTDs serão convidados para que façam um olhar mais frio, mais crítico em cima. Então a gente vai tentar fazer vários níveis de filtragem para ser o mais coerente, o mais respeitoso, digno possível. Só que a gente não pode achar que a classe médica está blindada. Ela não estará blindada. Os serviços não serão
destituídos. Eles serão mantidos, os serviços de alta complexidade. E a gente conversou ontem sobre questões de pequenos procedimentos que a rede pode fazer e que o base não precisa fazer. Não será despendido tempo dentro do hospital de base com procedimentos que a SES faz. Então, o que a gente pede como SES, eu tenho certeza que qualquer um dos senhores que estivessem na gestão fariam o mesmo questionamento. O IGES foi contratado para um tipo de serviço e que ele tem que me entregar. Se ele não está me entregando, ele está sendo questionado. E quando eu digo questionado, existe o Ministério Público que todo dia nos bate a porta questionando isso. Então, a gente tem que ser muito tranquilo quando nós estamos ofertando alta complexidade, quando nós estamos ofertando o serviço que lhe é esperado. Agora, eu não posso, a gente até citou, se eu estou desviando colegas para fazer amidalectomia, apendicectomia dentro de um hospital, em que a rede toda pode fazer, não é tirando este colega de lá para que ele não faça mais, é que esse apêndice não chegue lá, é que essa amígdala não chegue lá. Tá? Então, é mais ou menos isso que o serviço tem que organizar e fazer essa autocrítica e enxergar. Na carta de serviços que o hospital de base tem para nos ofertar, nós estamos ofertando, sempre vai chegar, e o que a gente está cansado de ouvir me falta insumos. Claro que está faltando insumos, não tem dinheiro para pagar. 80% está indo com folha. Então, é preciso que isso seja, que enxugue esta folha para que sobre o dinheiro, para que faça o investimento, para que compre insumos, para que o hospital responda com o que a gente espera que ele responda. Então, eu até me perdoa, eu falei da ANEEL porque me chamou muita atenção, os colegas que trouxeram essa notícia, claro, isso, é claro, então você tem um número de leitos, certo? E você tem um dimensionamento para isso. Então, se você tem lá 10 leitos e você tem 1 ou 2 colegas para serem escalados, mas eu estou escalando 3 ou 4 porque a minha escala tem muita gente, então poderá ser revisado. Entendeu? É isso que, e claro, isso, exatamente. Então, isso tudo é facilmente trazido de forma documental e facilmente analisável. Entendeu? Então, assim, eu nem sei se já está na hora de abrir para perguntas, mas desculpem a sinceridade, mas esse é a minha forma de fazê-los. Depois da mesa eu abro a inscrição, tá? Que o grupo médico está blindado. Não, calma. Vamos ver dentro de cada unidade se há um excesso na escala, se há excessos de carga horária para a gente poder estar redistribuindo os colegas. Mas o que o doutor Jair falou, que a grande maioria, o grande volume de servidores está mesmo e de salários bem discrepantes entre seletistas e estatutários, está entre técnicos, administrativos, etc. Passar para o doutor Osório, representando a Academia de Medicina. Mas antes disso, Osório, eu só queria fazer uma observação, até na fala do Alexandre. Essa questão financeira é importante. Né? Ninguém vai discutir isso, gestão financeira de qualquer empresa. Agora, a gente espera, Petros, Jair e Alexandre, que vocês também tenham apoio político e tenham intenção também e vontade de acabar, frear e demitir os frutos do clientelismo político. Porque a última vez que eu tive no IGES para tratar do acordo coletivo, ninguém me contou. Eu fui parte, né, da cena. Estou chegando na sala do superintendente, me sai um deputado, eu não vou imitar a fala dele, não, porque senão vocês não vão reconhecer. O Teberg por aqui e tal, quanto tempo? Ei, deputado, o que é que veio fazer aqui? Não, eu vim aqui com esse currículozinho aqui, com vários currículos debaixo do braço. Então, isso tem impacto financeiro também. Então, é bom observar isso, porque senão vocês vão ter que sofrer pressões políticas para ter inchaço de clientelismo político em detrimento da atividade fim. Isso é importante, até que vocês se manifestem aqui, porque isso está na cabeça de cada um dos presentes aqui. Então, eu até aproveito a oportunidade. Estão me ouvindo?
Então até aproveito. Esse não é o foco da reunião, né? Assim, não, ótimo. Não é o foco da reunião, então eu não entrei nesses assuntos. Mas obviamente que dentro do IGES muitas ações estão sendo tomadas. Semana passada houve aí uma redução de quadro de mais ou menos 150, 180 profissionais administrativos. Então, todas essas atitudes, elas estão sendo tomadas, tudo isso está sendo revisado lá dentro, para que, obviamente, a gente não seja injusto de achar que só os hospitais precisam ser reavaliados. Então, não é o foco, mas assim, para não entrar muito no assunto, isso está sendo reavaliado também, tá bom? Não, porque com certeza está no imaginário de cada um aqui, por exemplo. O nosso vice-presidente. Tá. Doutor Osório, representando a Academia de Medicina. Boa noite a todos, representantes da Secretaria de Saúde, secretário, diretor do IGES, senhor presidente, vice-presidente, representante do Conselho Regional de Medicina. Eu estou aqui representando a nossa Academia de Medicina do Distrito Federal. E a gente gostaria de lembrar, primeiro, hoje nós conseguimos ouvir de forma clara a metodologia. Lembrando que os membros da Academia de Medicina do Distrito Federal, cuja entidade eu tenho a honra de pertencer, a quantidade grande de egressos do Hospital de Base. Egressos do Hospital de Base como funcionários, como servidores, como médicos, que vieram implantar o Hospital de Base, que ensinaram medicina ao longo do tempo e que estão hoje defendendo a estrutura da Secretaria de Saúde ou da Saúde do Distrito Federal, e que eu tenho a honra de representar. Vários, temos ex-secretários de saúde, temos nomes conhecidos nacional e internacionalmente que criaram aqui no Hospital de Base, no nosso Hospital de Base, a competência, a transparência e a projeção do Hospital de Base no mundo internacional da medicina. O grande impasse que toda instituição, e eu trafego na instituição desde 1968, e a gente acompanhou vários momentos de crise, notadamente crises políticas, onde o marisco é que estava tomando toda a consequência do movimento político ondulatório. Eu cito o primeiro grande trauma dentro da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal, foi de uma reunião de tomada de decisão para crescimento da instituição. Alguém gravou essa reunião e aleatoriamente cortaram a cabeça de grandes nomes da medicina do Distrito Federal que tinham a casa preferencial que era o Hospital de Base. Eu não gostaria de citar nomes aqui, mas foram pessoas que sabidamente formaram na cirurgia cardíaca, na radiologia, na cardiologia, formaram todos nós, me incluo, porque eu comecei a exercer medicina como estudante 395/67, é o número da minha matrícula na UNB. Cito um outro exemplo, me foi pedido que criasse a unidade coronariana do Hospital de Base, na década, no início desse novo século, e por problemas políticos de um partido político que estava em questionamento, mas estava atuando, simplesmente eu criei uma expertise de cardiologia na unidade coronariana do Hospital de Base, cuja planta da unidade coronariana eu tive o prazer de participar e da confecção daquela planta altamente
atualizada à época. Por desejos que a gente não gostaria de viver novamente, os cardiologistas que estavam trabalhando e conseguindo trazer para a comunidade mestrado, doutorado, simplesmente foram retirados e foram transferidos para um hospital para cardiologistas fazerem terapia intensiva geral, que saíram do hospital de base e foram para o Gama. Quebrou literalmente o serviço que já estava se despontando por conta de poucos critérios que eu tenho a grata satisfação de entender aqui que as coisas estão sendo bem pensadas e se chegaram a cabeças nos nossos pares, chegaram por razões que a gente precisava eventualmente depois conversar. Na Ascom, a comunicação tem que ser transparente e tem que se antecipar aos problemas, me permitam a sugestão. Então nós estamos vivendo crises onde o IGES ou o hospital de base, e eu tenho defendido há horas e há muito tempo, tanto o hospital de base quanto a escola de medicina, são as duas grandes estrelas da Secretaria de Saúde. Isso a gente não cansa de dizer. Onde tudo o que acontece na Secretaria de Saúde em termos de assistência só tem na atenção básica, vai para a atenção para o posto de saúde, do posto de saúde para o centro de saúde, do centro de saúde para o hospital regional, do hospital regional, hospital de base. A gente tem que entender que essa estrutura, essa instituição precisa de ser vista dessa forma, e a Academia de Medicina, que eu venho aqui representar, apoia os movimentos e apoia os médicos e está do lado dos médicos, porque essa turma de cabelo branco vai sentar, eventualmente, na minha cadeira da Academia de Medicina daqui uns 10, 15 anos. E a gente faz parte, eu tenho, volto a dizer, de ter o orgulho de pertencer a esse grupo de 40 e poucos colegas que estão aí, que hoje o CRM está na faixa de 25 mil, não é isso? São 40 colegas que representam a história da medicina do Distrito Federal. Muito obrigado. A academia vem aqui externar e está coesa com todas as instituições médicas, luta por isso, principalmente, não em posição individual, mas luta para defender o objetivo fim de toda a nossa atividade, nossa existência, que é o cuidado ao paciente, que a gente não gostaria que sofresse solução de continuidade. A importância de tudo isso, se não fosse o paciente, não precisava de médico. Então, nós estamos aqui nesse sentido de solidariedade e agradeço a oportunidade de falar aqui em nome da Academia de Medicina. Obrigado, doutor Osório. Bem, eu vou passar a palavra para o doutor Marcos, representando o CRM. Em seguida, eu vou abrir as inscrições. E 3 minutos, tá? A gente encerra, porque senão a gente não consegue. A reunião se estende muito e vamos ser objetivos, até para aproveitar a presença do IGES da Secretaria aqui para tirar as dúvidas. Professor Marcos, sem que você foi prejudicado, então seja breve, porque... Não se preocupe, normalmente sou breve mesmo. Antes de mais nada, somente um cumprimento ao Dr. Pérez. Finalmente a gente se conhece pessoalmente, né? A gente tem esse debate também no Conselho de Saúde. Hoje eu estou pelo Conselho Regional de Medicina. Bom, antes de mais nada, o Conselho Regional de Medicina também está atento a essa solicitação e atento à queda da qualidade da assistência à população. Estamos receosos que com essa mudança, um serviço que começou a funcionar bem, como diretamente eu falo, que eu sou pediatra, a neonatologia do Santa Maria, que ele seja desmontado com essa alcunha também de ser considerado um serviço inchado. Eu gostaria que, antes de chamar um serviço de inchado, que conhecesse como é a rotina de um serviço que não tem como ficar parado, não para de forma alguma. Sempre é uma demanda que acontece, sempre existe uma demanda. Então, cuidado quando for considerar ou rotular um serviço de inchado, colega. Também gostaríamos de
de externar nossa preocupação com essas listas, em que houve relatos de colegas em que, na elaboração dessas listas, estão acontecendo certos assédios morais. E isso a gente está atento, nós, juntamente com o sindicato, nós vamos observar e vamos agir se isso realmente se tornar concreto, um caso ou outro de assédio moral nessa elaboração dessas listas, gente que gostaria de ficar, mas foi posto para fora, sem a justificativa, apenas por não haver uma preferência da chefia imediata, mas que essa pessoa tem a sua expertise, a sua qualificação, é um bom profissional e que não vai ser trocado por outro que é apenas amigo, né? Isso está violando o artigo do Código de Ética Médica. O médico deverá ter uma boa relação de respeito e zelo pelos seus pares. Não vamos permitir que seja violado o Código de Ética Médica. Então estaremos atentos a isso e solicitamos que seja observado isso, tá bom? Novamente, estou diretamente preocupado com o quadro do Santa Maria, que foi gente que mudou a sua vida para montar aquele serviço, assim como tem gente que mudou a sua vida para construir o base, só que é um quadro da década de 60, agora nessa década de agora, gente que mudou a sua vida, está construindo a sua vida para construir o Santa Maria, certo? Vamos pensar nisso também. Não é um serviço inchado, não, tá bom? Bem, pessoal, vamos para as inscrições. Cíntia, eu vou escrever 3 ou 4, e depois vocês falam, depois a gente, né? Agora, objetividade, Cíntia, Kátia, Edgar. Por enquanto eu estou lembrando do nome, mas... Aquela senhora, quem é aquela senhora? Kátia não, Nádia. Ei, Nádia, já misturei o nome. Já. Ana Maria Braga. Bem, tem 3 escritos. Nome? Liliane. Liana. Liliana. Liliana, Fernanda. Mais alguém? Ana Amélia. Mais alguém? Hã? Marques? Max. Não, tá, o Max. Tá certo, o professor Max. Não, é porque faz tempo que eu não vejo o Max. Mais alguém? Bem, pessoal. Cíntia. Nome? Deise? Leíse. Aí tá. Não, tudo bem. Então, boa noite, gente. Depois a gente escreve mais, tá? Acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu venho aqui defendendo Santa Maria, principalmente a UTI neonatal, que eu faço parte. Eu acho que eu quero convidar todo mundo para conhecer nosso serviço. A UTI neonatal, o serviço de neonatologia de Santa Maria, ele é dividido em 5 setores. Então, eu tenho alojamento conjunto, 40 leitos. UTI neonatal, 20 leitos. Uma retaguarda que tem 5 leitos, mas que já viraram 11. Podem virar 20. Eu tenho uma UTI, uma unidade de cuidados intermediários de 10 leitos e uma UTI canguru, 5 leitos. Então, uma escala de 6, às vezes é pouco. Porque quando nasce um prematuro de 25 semanas, 500 gramas, o mínimo são 6 horas em cima dele. E às vezes são gêmeos. E às vezes vem da nossa rede, que é toda a nossa região, que não suporta um prematuro. Então, uma escala de 6, às vezes, não é suficiente. A gente não consegue, às vezes, almoçar ou jantar ou fazer todo o serviço funcionar com qualidade. Então, eu gostaria que fossem lá conhecer para entender, porque assim, eu tenho colegas médicos que não entendem essa dinâmica mesmo, né? Porque a ANEL é um mundinho diferente. Um dia a gente até brincou com os ortopedistas na saída, que eles falaram que a gente não é capaz de arrumar uma fratura, e eu brinquei que eles não são capazes de cuidar de um bebê de 500 gramas. Então, é uma especialidade que não vai ter igual, né? E hoje a gente tem orgulho de falar que Santa Maria abrange a rede, a gente não declara bandeira vermelha. A gente tem uma escala que ainda pode comportar mais pessoas, porque a gente não tem a rotina suficiente que o Ministério da Saúde
precisa. Às vezes eu preciso ir para Santa Maria para fazer 24 horas de plantão para ajudar no serviço, não fechar, não decretar a bandeira vermelha. E a gente não tem que se comparar com o pior. Então, as pessoas têm que tentar ser igual Santa Maria. E não diminuir Santa Maria para ficar mais ou menos um outro serviço. Melhorem os outros serviços de acordo com o meu serviço que está funcionando muito bem depois da chegada do IGES. Então, assim, não é justo reduzir um serviço que funciona para a gente ficar mediano em outros serviços. Vamos todo mundo ser iguais. Encerrando. Deixa eu responder. Boa noite, doutora. Eu conheço o serviço da senhora, eu conheço a unidade de alto risco e medicina neonatal e fetal e medicina neonatal do Santa Maria. Eu gostaria de aproveitar e dar os parabéns para a senhora pela equipe de neonatologia e obstetrícia que tem em Santa Maria. Sou obstetra, fazia plantão na Secretaria de Saúde até novembro do ano passado, fazia meus partinhos lá de madrugada, a noite inteira. Eu sei o que é a realidade do que a senhora está falando. Tá? A gente está agora almejando habilitar o Hospital de Santa Maria com alto risco, né? A gente está buscando a habilitação do Hospital Amigo da Criança. Tudo isso está sendo feito no Hospital de Santa Maria e vocês estão de parabéns, tá? O que a gente não pode é ficar sem dinheiro para manter esse serviço funcionando da forma que ele funciona. Nem sem médico, mas assim, a gente precisa adequar para que o serviço não feche, entendeu? Então, ninguém aqui, eu volto a dizer para a senhora, ninguém aqui está dizendo que a gente vai reduzir, diminuir o serviço, encolher serviço. Pelo contrário, estou acabando de dizer para a senhora que a gente está em processo de habilitar o Hospital Amigo da Criança, habilitar a equipe de gestação de alto risco, a gente está em processo de implementar. Só que eu preciso de dinheiro, não consigo fazer isso tudo gastando 80% com folha, entendeu? A ideia é melhorar o hospital, não só o de Santa Maria como de base, mas para isso o que falta para mim é recurso. Eu não posso ter o profissional lá e, de repente, a senhora precisa lá de um catéter, a senhora precisa de um tubo, precisa de alguma coisa, e eu não tenho esse material para oferecer para a senhora. Isso. Então, assim, a gente precisa pensar nos dois lados, tá? Mas o serviço está ótimo. Concluindo. Eu vou interromper a mesa também, porque senão, né? Interromper não, pedir para concluir. Nádia. Deixa eu ficar em pé. Boa noite. Eu sou chefe da anestesiologia do base. A grande dúvida do cirurgia no momento, a primeira coisa, com o número de anestesistas que a gente tem no base, a gente está em torno de, com um déficit para suprir o base, em torno de 50% de anestesistas. Primeira coisa. Segunda coisa, os anestesistas do base, como vocês falaram, da parte da terciária, né? Os anestesistas do base, principalmente os estatutários, toda essa expertise para todas as clínicas cirúrgicas, todos. Vejo os colegas que estão chegando. Está falhando? O que eu vejo... Coisou? Os colegas que estão chegando ficam assustados com o tipo de cirurgia, com o tipo de paciente que a gente encara. E outra coisa, a dúvida vai ter essa bendita central de anestesistas? Todo mundo está apavorado com essa possibilidade. Nós não queremos ficar de maleta de hospital em hospital. A gente quer ser lotado no hospital. Se chegar ao ponto de reduzir o serviço de anestesia, tirando os estatutários, eles vão ter o direito de ser lotados em um hospital e ficar trabalhando num hospital. Os mais velhos, eu tenho um anestesista que está com 73 anos, que já podia estar fora. Imagine esse colega de hospital em hospital. Não, hoje você vai para Sobradinho. Não, amanhã você vai para Santa... Entendeu? Então, assim, e a gente quer, e ele já entrou para o IGES, ele quer continuar trabalhando. E ele produz mais do que muito CLT que chega, eu garanto a vocês. Eu estou no base todos os dias, de 7 às 19 horas. Todos os dias. E eu vejo exatamente quem trabalha, as condições em que trabalha, o que aceitam.
Quando vocês falam de material, de insumo, a anestesia está sentindo isso, inclusive por causa da pandemia. Agora, os colegas CLTs, que são os novos, que têm as suas aptidões, eu não estou desmerecendo dos colegas CLTs, mas são os primeiros que dizem, esse gelco é uma porcaria, eu não quero. Eu vou suspender porque está com gelco que é ruim. E o que a gente vê é o anestesista que veste a camisa do base e que faz as gambiarras lá quando não tem algum insumo, algum equipamento, qualquer coisa, é ele que está ali brigando e sai a cirurgia. Então, eu gostaria de saber o posicionamento de vocês. Então, doutora, eu converso com a doutora Lucila, que é a RTD da Anestésio, quase que todo dia. Então, até para desfazer um mal-entendido, não foi a doutora Lucila que inventou essa história. E ela foi crucificada até outro dia, porque as pessoas estavam dizendo que ela tinha inventado uma história de uma central de anestesia. Não foi ela. O que nós pedimos, não só a ela e a outros RTDs, foi o seguinte: num cenário, então entendam bem, num cenário onde haja um percentual de profissionais que o IGES, juntamente com a SES e juntamente com as chefias de núcleo, em que não haja o desmanche da unidade, num cenário em que houver um quantitativo de servidores, e servidores o anestesista é um servidor raro na SES, de tão raridade quanto é o anestesista, seria possível montar uma unidade em que ele pudesse fazer procedimentos onde houvesse sala e cirurgião, porque o que a gente vê muitas vezes acontecendo no resto da SES? Você tem um anestesista e não tem um cirurgião no dia. Você tem um cirurgião anestesista, mas a sala não está disponível. Enfim, neste cenário, então ela fez uma maquete de uma solicitação que veio de uma possibilidade. Então ela não está dizendo que vai, até porque se o IGES me disser que a anestésio não tem como servir a SES, ninguém vai sair da anestésio. Entendem? Então é isso, assim. E ela, coitada, ela todo dia vinha para falar, eu estou sendo crucificada. O WhatsApp tem gente me bloqueando, tem gente falando isso e isso. Por quê? Porque, infelizmente, é isso que o Jair falou agora há pouco. O WhatsApp ele é muito cruel com a gente. E o doutor talvez não tenha vivenciado isso há 30, 40 anos atrás, porque não existia o WhatsApp. E hoje existe. E o doutor, que é do CRM, eu também sou pediatra. Então, quando a gente fala um serviço inchado, entendam, são as notícias que nos chegam. E assim, eu não vou dizer que o anel de Santa Maria será prejudicado. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que chegando e a gente estruturando em que há realmente um excesso, a gente vai conversar. Mas não entenda isso. A da oftalmo aconteceu sim. Então é mais um motivo para a oftalmo dizer, aqui nós viemos. Vamos fazer o que é esperado da oftalmo em nível terciário e a oftalmo continua lá, porque eu tenho que ter essa referência lá dentro do hospital de base. Perfeito. Edgar. Vai ser lotado? Os anestesistas vão ser lotados numa regional? Olá, doutora. A central de anestesia foi a primeira, vamos dizer assim, pensamento no retorno do profissional às necessidades da SES em outras unidades. E esse, particularmente, houve até mesmo uma solicitação do Ministério Público para que se fizesse algo em prol das cirurgias que estão com filas enormes no complexo regulador e que não evoluem no seu direcionamento justamente por conta dessa situação. Falta cirurgião, falta sala, falta anestesista. E pensando nisso, alguns projetos evoluíram. A central de anestesia ainda carece de ser melhor estudada, ser implantada. Sim, é uma possibilidade. As possibilidades precisam ser estudadas, sim. Então, o que eu vou falar para a senhora é de que há, sim, um projeto de central de anestesia, onde merece ser mais deliberada, estudada, sempre buscando a balança de servidor e serviço. A gente tem que pesar as necessidades dos serviços e as necessidades do servidor. Essa balança ela tem que estar sob equilíbrio. Edgar. Edgar, do Hospital de Base.
Nos causa estranheza ouvir falar sobre folha inchada e excesso de servidores, sendo que, a lei de responsabilidade ela já está há algum tempo aí, se não me engano. Então, nos causa estranheza o gestor continuar contratando pessoas até o ponto de chegar a esses 80% que o colega falou, e aí resolver retirar outros. Então, esse é um ponto que nos causa muita estranheza, esse formato de gestão. E a segunda coisa, que eu acho que muitos colegas também têm percebido, é que estamos aí numa pandemia desde o ano passado, estamos à frente desde o ano passado, e no momento que a gente pensa que vai ter algum reconhecimento, e agora estamos às portas, né, de uma segunda onda vindo, me causa estranheza também os colegas criarem situações para ter um amontoamento de gente, uma aglomeração totalmente contrário ao que deveríamos estar, para brigar, para não ter um desmantelo de uma unidade ou de várias unidades que estão funcionando aí. Então, são essas duas estranhezas que me... Então, eu vou responder de trás para frente. Aqui, a gente deixou muito claro que não haverá desmantelo, como o senhor está falando. É muito triste ouvir isso do senhor. Não haverá desmantelo. A segunda coisa que eu tenho para dizer, o presidente do IGES caiu por causa dessas contratações. Ele caiu. Eu sou do Conselho Administrativo do IGES. E eu levantei essa bola, porque nós soubemos que ele contratou, do dia 1º de dezembro até o dia 21 de janeiro, 957 servidores. E foi por isso que ele caiu. Então isso que o senhor está falando é muito triste. Não haverá desmantelo. Nós, da SES, não somos loucos de desmantelar um serviço como base. E segundo, essas contratações que foram feitas serão desfeitas. Por isso que começou e já estamos em 150. E a meta é chegar a 1.000. Porque a gente sabe de deputados distritais que conseguiram colocar dentro do hospital de base, se é que estão lá dentro, 250 servidores, que a gente não sabe onde estão. Então, vocês sabem disso. Então, eu sou muito claro nisso. Então, essas pessoas que não estão trabalhando, elas vão embora, porque elas não estão trabalhando. Tá certo? E isso a gente sabe, eu não vou citar nomes, para não ser também leviano. Então, não haverá desmantelo. E o hospital de base, você é de lá. Se eu te perguntar hoje, você está satisfeito com o serviço hoje que está sendo prestado pelo hospital de base? Então, é essa visão que nós temos lá de cima. Infelizmente, o hospital de base não está atendendo a vocação para a qual ele nasceu. E o que falta nisso? Gestão. É por isso que caiu o gestor. O gestor caiu por isso. Ele não comprava insumos, vocês estavam sem insumos há semanas. Professor Alexandre, concluindo. Ok. Então, não haverá desmantelo. E essas pessoas foram contratadas, estão sendo mandadas embora. Liliana. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Liliana, eu sou médica anestesiologista do Hospital de Base, e eu tive nas duas primeiras reuniões aqui, acho que os senhores não estavam. E eu, mais uma vez, nas primeiras reuniões tinha pouca gente, mas eu vou falar exatamente o que eu falei. O doutor Osório falou muito bem, me conhece desde a época que eu era residente da anestesia lá do Base. E eu peço desculpa à plateia por tentar ser um pouco mais sentimental, foi exatamente o que eu falei nas duas outras... nas minhas duas últimas falas aqui na reunião, porque é o seguinte, se fala muito em memória técnica, mas eu acho que se esquece também da nossa memória afetiva. Como o doutor Osório falou, eu também fiz opção pelo Hospital de Base há 18 anos. Quando eu passei na residência, passei na HUB, eu optei por ficar no Base, passei como staff, continuo no Base como staff. Quando o IGES entrou, eu permaneci no Base. Por quê? Porque eu gosto do perfil de pacientes do Base, eu gosto do perfil de cirurgias de lá. Então, assim... e aí agora só se fala em números, né? Então, assim, eu acho que me causa tristeza, né? Eu fico até com a voz trêmula de falar isso, porque acho que a grande maioria aqui lá do Base me conhece. Então, assim, eu fiz a opção por estar lá, né? Eu estou lá há 18 anos que eu botei o pé a primeira vez no Hospital de Base. Eu acho que esse é o sentimento da maioria das pessoas que estão lá. Como a doutora Nádia falou, os estatutários que estão lá, pelo menos da anestesia, a grande maioria foi residente do hospital, né? Então, assim, essa questão, desculpa, de falar da central, que eu sei que isso é uma coisa à parte da anestesia, mas, assim, eu não acho justo, porque, assim, todos os regionais, quando tem um paciente grave, os cirurgiões aqui não vão me deixar negar,
todos os hospitais regionais fecham e vai todo mundo para o base. Aí a recuperação do base vira uma UTI. Estou mentindo? Não tá. Quem é que toma conta daquela recuperação? É a gente, anestesista. Aí agora querem tirar, né? Vão colocar a gente numa central. Quer dizer, o que eu fiz durante 18 anos, o que os meus staffs que estão lá fazendo... Isso é justo. Liliana, concluindo. Sabe, isso é justo. Para mim, assim, realmente eu fico triste com isso. A minha voz fica trêmula, porque, assim, não é justo. A gente está lá, a gente optou por estar lá, a gente está lá ralando pra caramba. Não estou falando que ninguém esteja ralando, mas o básico, como foi bem dito pelo Dr. Osório, sempre foi final de linha. Entendeu? E a gente estava lá todo... Quando eu passei na residência, entrei como staff, todo mundo falou assim, você é louca de ir pro base, o base opera a noite inteira, o base é a residência mais pesada. Pô, eu fiz essa opção há 18 anos e fiz, depois Liliana, entrei para lá. por favor. Bom, eu vou responder até porque foi eu que mencionei a questão da central de anestesia. Entendemos toda a questão do afeto do servidor com o serviço, com o base principalmente. Entendemos perfeitamente. Temos que entender o olhar dos outros também. Né? A senhora tem o olhar próprio do anestesista, da anestesista do base. Será que também é justo a gente também não fazer a mesma comparação para aqueles que se entregam ao serviço com amor ao serviço nas outras unidades? O que nos falta realmente é a figura do anestesista por toda a SES. Se é por conta da assistência ao paciente que está aguardando leite de UTI, tem algo errado. Quer dizer, insumos faltam equipamentos para montar leitos de UTI. Então, pensar no enxugar a folha, como dito, em nível de gestão financeira, sim, para que a gente coloque o base na sua vocação principal, urge, a gente precisa que seja feito. A central de anestesia é uma visão maior na coletividade, sim, do nível de assistência. As outras regiões também têm suas carências, sim. Agora, é aquilo que o doutor Garcia falou, de que não há desmantê-lo. Caso haja no mesmo capacidade de especialização um anestesista para substituir, e esse anestesista ele não está vinculado a uma especialidade específica, e ele pode sim ter como campo de trabalho outra unidade hospitalar a fim de trabalhar, esse vai ser um motivo, sim. Né? E aí eu coloco os senhores também a pensar no nível mais macro de outras assistências em prol do usuário. Então, assim, eu entendo muito o seu apelo, o seu amor, né, a sua entrega nesse período, mas eu quero que a senhora entenda também que esse amor, esse apego, essa necessidade de serviço em prol do usuário, e não só do base, mas da rede SES, existe. Sim, mas eu não vou ficar no base de braços cruzados. Vamos, senão eu vou continuar atendendo o paciente do mesmo jeito. Eu não vou ficar de braços cruzados se eu continuar no base. Entendeu? Por que você vai trocar? Já não precisa ninguém ser científico que sabe que uma equipe onde trabalha coesa, o cirurgião que trabalha com anestesia. Eu sou anestesista da cardíaca e da neuro. Isso é. Pois é, mas eu estou falando o seguinte: é claro, eu não estou dizendo que um paciente do base precisa menos. A senhora é da anestesia da cardíaca e da neuro. Da cardíaca e da neuro. Então pronto, a senhora está agora falando que é uma especialidade específica dentro do base. Sim, mas isso que eu estou falando, eu não vou ficar de braço... Se a senhora tem esse perfil de atendimento, arterial, que eu fosse ficar na geral. Isso é questionável da senhora estar indo, retornando a outra atividade, visto que não há nenhuma outra cirurgia cardíaca e neuro na rede. É isso que se discute, né? A capacidade, especialização do profissional que atende, não rotulando ele só de anestesista. Ele é um anestesista que está em prol do serviço da cirurgia cardíaca e da neuro. Então, a senhora, pelo que me conta, a senhora não tem um motivador específico à sua pessoa a retornar à unidade da rede que não oferece essas duas especialidades. Bem, pessoal, antes de passar para a Fernanda, o Alexandre quer comentar a respeito de residência médica e ensino. E chegando, doutor Diogo, representando aqui a Associação Médica de Brasília, acabou de chegar na nossa reunião. Só complementando, doutora, outra prerrogativa que foi estabelecida é que não houvesse prejuízo para a residência médica e não houvesse prejuízo para as unidades de alta complexidade. Então, a senhora pode ficar tranquila. Tá? Os staffs, é claro também que existe um dimensionamento para os staffs para cada grupo de residentes. Né? Então, se a senhora... eu, na pele da senhora, ficaria super tranquila. Entendeu? Professor Alexandre. Por que a senhora
fique Eu acho nervosa. que já foram feitos os esclarecimentos devidos, senão a gente não anda com a fila de inscritos. Fernanda. Gente, eu não acho que vocês me conhecem, né? Devem lembrar de mim. Eu sou do HUB e sou do base agora, depois de 2013, sou da mastologia. Sou gineco e sou da masto. O que eu queria considerar, assim, a minha dúvida com vocês? Tem masto em tudo quanto é hospital da rede, né? Masto, normalmente, do hospital secundário, ele não tem o mesmo perfil do atendimento do hospital terciário. A gente sabe que o câncer, ele normalmente é tratado dentro das unidades com oncologia, de terapia e tudo mais. A gente entende, né, assim, os próprios centros cirúrgicos dos hospitais, eles têm que atender outras demandas que são próprias daquela cidade, da população, né? E aí, quando começaram com essa história de devolver e tudo, né? Eu falei, mas o quanto que a mastologia do base é impactante na rede? Daí a gente fez um levantamento. Eu peguei a sala de situação para poder dar uma olhada. E aí, o que eu vi? Que a mastologia do base, ela opera câncer, a mesma quantidade de câncer que todos os hospitais juntos da secretaria, tirando o HRT, que também é o Unacom. Então, assim, a gente tem o HUB, que eu trabalho lá também, tem o HRT, que é o Unacom hoje, e o base, né? E aí, a minha pergunta para vocês, né? Nós seremos mantidos? Qual que é a intenção de vocês em relação à mastologia? Oi, Fernanda, tudo bem? Acho que a gente já deu até plantão junto. Eu queria deixar você muito tranquila. Então, isso também está sendo uma conversa aí de WhatsApp. A Verinha já entrou em contato comigo. Você também tem meu telefone, você pode me mandar mensagem, me perguntar. A gente não vai mexer na mastologia do hospital de base, entendeu? Se puder trazer melhoria, eu vou trazer. Agora, desmantelar de jeito nenhum. A oncologia do hospital de base, existe um projeto agora para que ainda nesse primeiro semestre a gente inicie uma unidade de oncologia dentro do hospital de base que vai abranger todos os setores envolvidos com a onco, mastro, cirurgia ginecológica, radiologia, oncologia clínica, cirúrgica. Então a gente vai criar uma unidade de oncologia dentro do hospital de base. A gente vai criar uma unidade de cirurgia cardíaca dentro do hospital de base. A gente vai criar uma unidade de transplante dentro do hospital de base, que são as atividades afins do hospital de base. Não tem sentido nenhum a gente mexer na mastologia. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquila e qualquer dificuldade, você me manda mensagem. Tá? Só ir aproveitando rapidamente para falar em relação à anestesiologia da doutora. Doutora, a gente quer lá os profissionais que estão acostumados a operar com o doutor Mello, operar com o doutor Luiz Cláudio, Então, esses profissionais não precisam ter essa agonia. Assim como a gente não pode atuar e ver a classe como um todo. Assim como eu sei que tem anestesista lá, anestesiologista, CLT, que o ano passado fez 12 cirurgias. Entendeu? Então, assim, eu também sei isso, a senhora também deve estar sabendo de quem eu estou falando. Então, tem anestesiologistas lá. Óbvio que a gente tem que tratar diferente os diferentes. Então, eu não tive a palavra, mas a senhora pode ficar tranquilo que isso também está sendo observado. Tá bom? Bem, pessoal, está escrito a Ana Amélia, o Max e a Laíse. Então, eu vou passar a palavra, o tempo do pessoal está esgotado. Essas três se manifestam e depois a gente continua batendo papo, discutindo como é que vai ser o próximo andamento, tá? Então, Ana, e aí peço que vocês, os três, tanto Ana como Max e Laís, seja suncita. Doutora Ana Amélia. Boa noite a todos. Minha voz também está embargada. Essa situação inimaginável, né? Tanto para a gente que está aqui, quanto para vocês que estão aí. Eu tenho certeza que não é agradável para nenhum de nós. Sabendo que o IGES foi criado com a intenção de melhorar insumos, de melhorar a contratação, mas nunca foi falado em retirar os profissionais que estavam lá no momento do início do IGES. Então, nos causa estranheza isso ter acontecido e ter chegado a esse ponto. Então, assim, foi um ponto que chegou,
sem ter sido feito nada até chegar nesse momento. E para nós, que somos crias do Hospital de Base, que eu também fiz a residência lá, a maioria aqui tem um amor pelo trabalho e pelo local do trabalho. Você está se sentindo punido, é uma punição de quem não tem culpa, de quem contribuiu para a assistência do hospital, para o aumento do número de atendimentos, de assistência e melhoria da qualidade de assistência à população. Então, primeira coisa, a gente se sente punido. Segunda coisa, então eu queria entender, aí outra coisa também que me causa estranheza, eu sei que há muitos dos colegas que estão lá há muito tempo, o afastamento da diretoria, a superintendência, até os nomes foram modificados, o local em que as lideranças do hospital estão hoje totalmente distantes da assistência. Então, a gente não tem acesso a ninguém da direção. Essa é uma grande verdade. Eu passei lá já por vários diretores, a gente tinha uma facilidade, as pessoas iam até os serviços. Hoje, a gente não vê isso acontecer. A comunicação se faz de gerências de serviço para cima. A gente não tem acesso às informações. Então, as informações vêm truncadas. Então, muito do que tem acontecido hoje nas redes sociais é porque as informações não chegam para a gente estar na ponta. E a terceira coisa, eu estou ficando mais ansiosa, porque eu acho que é o sentimento de muitos que estão aqui. E a outra coisa, tem serviços que não ficou claro, nem na SUGEP, né, o documento que foi feito, nem pela própria o IGES. Quais são os serviços que só são de lá? Eu sou de uma ilha, né? Eu sou da UTI pediátrica, uma ilha dentro do hospital enorme. Mas, para mim, para a gente, não ficou muito claro. Nós somos um serviço terciário ou não? O nosso concurso é de intensivista pediatra. Só tem 3 agora na Secretaria de Saúde. E não falta. Então, se sair... Base, e eu também não gosto dessa forma que eu ouço lá dentro do hospital de base. Então, eu acho isso muito complicado. A gente que vem de administração na área privada, a gente entende que a verticalização da estrutura de gestão ela é prejudicial demais. As estruturas elas precisam ser horizontais. Quando ela é horizontal, todo mundo se fala e todo mundo se organiza. Então, assim, a senhora pode ter certeza que essa também é a minha visão. Eu só ainda não tive tempo hábil de demonstrar isso lá dentro do hospital. Mas a minha sala continua ali embaixo, no térreo ali. Eu estou lá, eu posso dizer para a senhora que, infelizmente, eu não estou conseguindo estar lá o tempo todo, porque eu estou assumindo 2 funções. Então, hora eu respondo no IGES, hora eu respondo... Hoje eu cheguei no hospital de base agora, 4 horas da tarde, e fiquei até 7. Tem dia que eu vou lá pela manhã, tem dia que eu vou lá, fico até às 6 da tarde, de 6 às 8, 9 eu vou para o IGES. Então, realmente está. Mas não é essa a visão agora que a gente vai colocar e que está colocando dentro do hospital de base. Quanto mais a gente se falar, melhor. Já tive lá nas UTIs, já conversei com o Macedo, já conversei com o pessoal, conversando lá, passei lá na frente do Abdias. Então, assim, a gente está tentando, mas é como eu estou dizendo para a senhora, ainda vai completar a 3ª semana que eu estou lá. E ali são 6 mil servidores. Já aí, concluindo, por favor. Ok, então, quanto ao pediátrico, a gente vai, dentro dessas especialidades, a gente vai ver a possibilidade de manter o núcleo de pediatria. O que existe na pediatria hoje é uma outra decisão, é a questão da quantidade de leitos. Hoje, a cirurgia pediátrica trabalha com 12 leitos. 12 leitos, eu preciso de um médico para 10, a senhora sabe disso. Aí eu estou ficando com um quadro, eu não vou dizer inchado, tá? Mas eu estou ficando com um quadro excessivo. Ou eu tenho que colocar mais leitos lá e ocupar esses leitos, ou eu vou ter que redimensionar. Certo. Certo. Então, na realidade, constava Isso. Então a gente tem que sentar e fazer o estudo. Se tiver demanda para 20 leitos, a gente reestrutura 20 leitos. Aí vai sentar e vai ter que estudar a situação da demanda, taxa de ocupação, uma série de coisas. Mas é óbvio que a gente quer fazer isso, tá bom? Max aqui na janela. Max, anestesista. Reis. Aí, anestesista. Porque eu conheci Max como anestesista, depois ele mudou de especialidade.
Marcos. A anestesia é uma especialidade muito relevante, muito importante, realmente, mas eu resolvi mudar para psiquiatria. Bom, eu estou lá no hospital de base e dentro dos critérios, já na minha imaginação aqui, dentro dos critérios aí técnicos de necessidade de serviço, eu tenho tudo para ser devolvido. Eu tenho tudo lá. Inclusive, eu não sou preceptor lá da residência médica, lá de psiquiatria do hospital de base. Então, provavelmente, eu entro nesse critério. Então, minha dúvida é o seguinte. Eu estou num processo já para sair da secretaria. Estou fazendo as contas até final do próximo ano. E por causa dessa situação, eu já estou correndo atrás do meu tempo de residência médica. Então, quer ver se eu já saio já antes, sabe? Porque realmente eu não quero sair lá do hospital de base. Eu já estou lá há 15 anos lá no pronto-socorro. E eu quero terminar lá. Eu estou fazendo tudo para sair desse ano. Eu estou correndo atrás do INSS. Então, meu questionamento é o seguinte, igual o colega falou lá, que vocês vão ser muito respeitosos nesse processo de devolução, se há essa possibilidade de levar esse critério da antiguidade. Olha, o doutor Max está lá no hospital de base. Eu estou lá, qual que vai ser a utilidade de eu mandar para outra unidade? Se daqui, acho que menos de um ano eu estou saindo. Então, se há a possibilidade de levar em conta esse critério. Então, esse é o meu questionamento. Posso? Doutor Max, antiguidade, ela é um dos critérios, sim, né, da gente priorizar a escolha do ser mais antigo. Temos que ter um olhar muito criterioso também em carteira de serviço, parametrização e produtividade. Tudo isso, na realidade, entra dentro de quesitos de avaliar não só o caso pessoal do especialista, mas da especialidade como um todo, né? Então, tudo vai ser avaliado. A SUGEP, ela tem realmente uma visão muito acertada da antiguidade, sim, né? Essa antiguidade, ela é critério, sim, para que se faça, se for necessário, como o senhor já fez uma avaliação de que o senhor caberia o retorno às outras unidades, né? Que na mesma situação que o senhor sendo mais antigo e tendo todos esses critérios associados, a parametrização do serviço, né? A carteira de serviço, o serviço de psiquiatria está dentro da carteira de serviço do IGES, do base, né? Isso tudo vai ser avaliado com muito critério, tá? É uma pena, assim, a antecipação da aposentadoria, é uma pena, né? Como colega, mas a gente sabe que faz jus e que deve realmente aposentar em prol da saúde, né? Mas, assim, em termos de gestão até mesmo, a gente está no limitador de contratações. Aí eu vou trazer um pouco da visão do gestor, né? Há uma lei, então, complementar que impede novas contratações nesse período todo, né? Exceto se a gente tiver a questão do impacto financeiro, onde vacância ou exonerações dão margem, ensejo a você fazer novas contratações. Existe isso também para a visão do gestor. Laís, né? Boa noite. Eu sou Laís, médica clínica lá da UPA de Samambaia. Eu vim juntamente com a doutora Camila para a gente representar os outros colegas que querem ficar lá na UPA da Samambaia, né? Que a gente viu aqui falando só dos serviços terciários que tem. Já foi dada uma escolha da gente sair quando a gente queria, realmente sim, só os médicos que gostavam de ir lá, né? Como a gente vê assim, entre saem médicos seletistas porque não gostam do serviço. E o que dá para perceber que assim, nós estamos lá, gostamos de ficar, muitas vezes, de prestar o serviço, principalmente na sala vermelha, onde ficam pacientes que deveriam estar em UTI, ficam 1, 2, 3 semanas, às vezes, aguardando vaga, né? E eu vejo muito assim, que tem médicos seletistas, ou não tem experiência, ou realmente não gostam de sala vermelha. E outra coisa, que eu muito, a gente sai de lá, a gente vai para outro serviço, para um outro hospital, e a gente, como é que vai ficar essa questão assim, da escala? Porque quando a gente chega novato em outro serviço, o que o pessoal coloca? Você vai cobrir buraco, você vai ficar onde tem vaga. E não é bem assim, a gente está lá, a gente já se programou o tempo todo, que estamos prestando o serviço lá da UPA porque gostamos, e para outro serviço cair em qualquer outro dia, em qualquer hora, qualquer da escala. Como é que também ficaria isso? Porque, assim, fala muito do terciário, mas também tem o pessoal que gosta do local e que também é muito útil para o serviço.
Doutor, eu vou ser bem sincero na visão. Né? A gente entende muito as especificações, as qualificações, os setores de referência de unidades como Base Santa Maria. A UPA, na realidade, a gente tem especialistas que são mais gerais. Né? Os atendimentos são importantíssimos, sim, sabemos, são portas de entrada, pré-hospitalar fixo, já muitas vezes deturpado no tempo de permanência dos seus pacientes dentro das unidades, muitas vezes por falta do leito de UTI, por falta do hospital de base ter valores para ampliar suas unidades. Você vê que há uma cascata de eventos que vem como consequência. Né? Então, a gente realmente leva em consideração a antiguidade de casa. A senhora é da SES. Então, a senhora vai ter sua antiguidade, pelo que foi colocado como entrada dentro da Secretaria de Saúde, para prevalecer os seus direitos nas unidades, quando a senhora tiver o retorno às outras unidades que não UPA. Eu falo assim, vai lá a UPA da Samambaia, muitos não gostam de ficar lá e vão ter uma perda muito grande dos médicos que vão sair, sabe? Principalmente porque os médicos seletistas, eles entram, veem que não gostam do serviço e eles saem logo. E a gente está lá desde o tempo que tinha um médico que ficava atendendo a UPA toda e continuamos lá porque gostamos, sabe? Acho que teria também que ter esse critério. Prevalece o sentido de não haver desmantelo do serviço. Se enquanto não existir um profissional que possa ocupar e atender dentro da parametrização do serviço para que ele dê continuidade, né, certamente os profissionais que têm o gosto, têm a vontade de permanecer, permanecerão. No momento que se estiver novos profissionais contratados, seletistas que possam aderir ao serviço, aí a gente tem realmente uma visão de que a senhora retornará a restante da rede das unidades hospitalares da SES. E como é que fica essa questão da nossa escala? Só complementando, o que eu queria dizer é o seguinte: a gente não está aqui fazendo jus ou dizendo eu não quero esse ou aquele profissional. A gente está dizendo assim, esse eu consigo pagar dessa forma e esse eu não consigo. Então, a senhora seria extremamente bem-vinda se a senhora pudesse ficar lá, pelo menos uma parte dessas horas, mas que a gente pudesse ter um contrato seletista. Entendeu? Então, assim, isso também não é inviável. Então, claro que cada um sabe da sua situação, mas digamos que a senhora, vou reduzir minha escala de servidora, mas eu quero continuar aqui nessa UPA, mas eu vou ser contratado aqui como seletista, e vou prestar essas horas aqui como seletista. Ok, seria de grande valia para essa UPA, entendeu? Só para, viu, o que o Petros colocou é que vai ser obedecida a ordem de antiguidade de entrada na secretaria, não é a ordem de antiguidade no serviço. É ordem de entrada na secretaria. Mas é isso que eu falo, porque assim, como a gente tem criança, tem essa questão de levar para a escola, a gente programou toda uma vida, aí do nada você vai entrar sábado, domingo, feriado, e você não vai, por questão de antiguidade, eu acho assim, seria injusto entrar no local que eu sou novata e cair num sábado, domingo à noite, entendeu? Bem, depois a gente conversa pessoalmente sobre isso. Bem, tem mais 2 inscritos, vocês conseguem, alguém... Tá. Bem, os 2, o secretário responde, tá? São 2 inscritos. Aí vai depender dele agora. Hã? Documento de quê? Aquele documento da SUGEP, ele finaliza amanhã, Tá. mas ele não acaba. Viu, Robert? Dependendo do número de servidores que vierem de outra Mas remessa, a gente depois o sindicato vai dar a orientação dele, inclusive já conversamos aqui sobre isso. É Cléio? Boa noite, eu sou o Cleiton, anestesiologista, chefe lá de Santa Maria. Estou no hospital desde a sua criação, quando a Real Sociedade Espanhola saiu e a gente assumiu aquele serviço do zero. Vocês calcaram muito o motivo da devolução dos médicos do IGES, servidores do IGES, para a secretaria no aspecto econômico. Eu gostaria de perguntar para vocês qual é o valor da hora do médico da Secretaria de Saúde que trabalha no IGES e qual é o valor da hora de trabalho do médico seletista. Vamos colocar aqui, foi conversado muito a questão financeira. Nós temos outros aspectos, sim. A questão financeira ficou muito mais evidente em outras carreiras que não médicas.
né? Visto que os valores dos médicos seletistas também são valores até certo ponto elevados. Só que o que a gente tem, quando eu mencionei a questão da lei complementar, das necessidades da rede SES por inteiro, são outras óticas, e além do que tivemos aí ofícios do Ministério Público também mencionando, inicialmente se baseado na lei que deu início ao Instituto Hospital de Base e o tempo para devolução. Né? Se há necessidade, e a gente está deixando, inclusive na figura dos anestesistas, deixando de produzir, muitas vezes com carga horária ociosa do cirurgião, na impossibilidade de fazer contratações, né? A gente tem que ver que o IGES ele tem a possibilidade de contratar e devolver naquilo que não for unidade de referência. Então, assim, não é só financeiro. Eu acho que aqui a gente não vai ficar expondo valor de... Não. Está no site, entra lá, tem lá estudo colocado. Eu só queria... Não, tem lá. Pessoal, só para deixar claro. Queria complementar só deixar claro. A tabela de vencimento da Secretaria está no site da Secretaria e do IGES está no site do IGES. Então, essas informações são públicas. Tá? Só para... Porque senão a gente termina polarizando. Bem, Rogério, Cláudio, então Cláudio. Alô. Meu nome é Cláudio, boa noite. Eu sou da cirurgia vascular do Hospital de Base e gostaria de perguntar aos senhores, né, como o nosso serviço é visto. É um serviço que, basicamente, é especializado em cirurgia arterial, atendimento ao trauma arterial e à cirurgia endovascular. Né? Os hospitais regionais que têm cirurgia vascular têm outro perfil. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu acho que o senhor já respondeu a pergunta. Né? Acho que já está respondido. Sim. Que você só faz no básico. Não tem sentido nenhum esse profissional não ficar no hospital de base. Que existam outros serviços feitos para uma outra carga horária e são de similaridade com a carteira de serviço em outra unidade. Mas essa, da parte arterial, muito específica, não tem por que mexer, porque tem especificidade. A menos que você... Não, eu só queria tirar uma segunda dúvida. Eventualmente, algum hospital regional pode requisitar aumento de número de cirurgiões vasculares, em tese. Né? E a gente sabe que a posição da SUGEP atualmente é de... Né? E eventualmente sugerir a retirada de cirurgiões do base para atender. Como já teve um documento que a gente teve acesso uma vez, né, assinado pela doutora Silene. Procede isso, na opinião de vocês, essa sugestão da SUGEP? Eu volto a dizer, eu considero pouco provável que a SUGEP ou qualquer outra pessoa dentro da Secretaria de Saúde queira mobilizar algum profissional que está dentro do hospital de base numa tarefa terciária, né? Óbvio, a gente não vai generalizar aqui. Então, todo servidor que está no hospital de base está numa tarefa terciária? Não. Mas se ali dentro daquele serviço existem profissionais que estão exercendo papéis terciários, eu acho muito pouco provável que alguém da Secretaria de Saúde vá pedir mobilização. Acho pouco provável, né? Então, obviamente que se essa solicitação houver, a gente vai ter mecanismos de tentar argumentar para que não seja mobilizado. Assim como o colega anestesista lá atrás, que fez a pergunta do salário, há uns 20 dias eu entrei em contato com ele e falei para ele assim, me dá argumentos para eu segurar os servidores, os anestesistas dentro de Santa Maria. Ele não conseguiu me dar um argumento. Então, assim, é óbvio que isso vai ser consultado, as pessoas vão ser consultadas e nós vamos tentar construir juntos mecanismos e argumentos para que essas pessoas não sejam retornadas, né? Bem, Sandra... Microfone, Sandra, porque depois, aqui vai ter uma ata da reunião. Meu nome é Sandra, eu sou cardiologista do Hospital de Base. Eu estou no Hospital de Base desde que o doutor Osório era chefe da cardiologia, ele tem 15 anos. Quando a gente começou, quando eu entrei no serviço, era um serviço que realmente misturava ações de secundário com terciário. Então, você tinha hipertensão, coisa que a periferia resolvia.
Desde o doutor Osório para frente, nós tentamos estruturar a cardiologia de uma forma terciária. Então, hoje, o que a gente tem dentro do hospital de base? O atendimento de cardiologia ultra especializado, que é direcionamento de cirurgia, pós-operatório imediato, procedimentos que não são feitos na rede. A gente entende, pelo que vocês passaram para a gente, que a cardiologia, nesse sentido, se ela está com a carteira totalmente terciária, ela não seria mexida. Eu entendo isso. Agora, o que está acontecendo na cardiologia? Eu vou dar o exemplo. Nossa carteira é totalmente terciária, eu não tenho dúvidas disso. Agora, o egresso de seletistas. Nós estamos, neste ano, no 2º processo seletivo. A gente tem falhas, por exemplo, a gente tem problemas de escala de plantão em enfermaria, que o plantonista sai do pronto-socorro correndo para o 4º andar para dar suporte de uma parada na enfermaria. Então, assim, se você tem essa situação, você precisa de mais pessoas. Nós tentamos contratar novas pessoas, fazendo já é o 2º processo seletivo só esse ano. E a gente não consegue, porque o seletista, o que ele faz? Ele entra, fica 2 meses e vai embora. Então, isso é uma coisa que, para a gente, cria muita angústia, porque a gente não vai... Tudo bem, algumas pessoas são preceptoras, muitos vão ficar presentes, mas o serviço não consegue se estruturar se ele não tem um grupo que seja homogêneo e que saiba, que converse entre si. Doutora, a senhora está coberta de razão. Se são profissionais que estão atuando a nível terciário, com patologias mais complexas, eles serão, obviamente, contemplados dentro do hospital. Eu só queria também aqui não deixar a sensação de que sou de uma especialidade X e estou imune. Isso não existe, tá? Então, esse também vai ser o momento de que, em alguns serviços, o próprio serviço, o chefe do serviço vai dizer, olha, a gente está no serviço terciário, mas esse profissional especificamente, ele não está contento e a gente pode disponibilizar para a rede. Isso também, eu queria deixar claro que isso também pode acontecer. Senão fica também... Obviamente que se a senhora e as outras pessoas estão trabalhando nesse nível de complexidade, elas vão permanecer. Mas eu também queria deixar essa ideia clara, tá? Não existe serviço. Esse é imune, esse não é. Não. Ah, porque esse é um serviço terciário, eu estou imune. Não. Você está imune, não. O seu serviço ele é valioso desde que a senhora ou o senhor esteja contribuindo para ele. Isso é uma ideia que precisa ficar clara, tá bom? Bem, pessoal, mais alguém... Bem, se não tem mais... Bem, você está liberado, o Alexandre já está... Mais alguém? Tem tempo para responder mais alguma coisa? Mais uma. Aqui, doutor. Ah, não, o Robert Paulo pediu primeiro aí. Robert Paulo. Boa noite aí, tá joia? Nós nos encontramos ontem, né? Eu sou o diretor clínico do Hospital de Santa Maria, estou começando agora na direção clínica, mas estou no hospital há 5 anos. 2 segundos só para chamar a atenção de vocês, que não saiam porque a Assembleia está esvaziando, porque tem para definir qual vai ser a orientação do sindicato, para ficar bem claro, tá? Então, depois que o secretário e o diretor sair, vocês permaneçam, porque vamos definir aqui o que já falamos no início da reunião. Robert Paulo. E há 3 anos como gerente, desde a época como GACL também, lá no hospital. Então, já estou há algum tempo no hospital. E eu sei da dificuldade agora, vocês também na gestão, que falou há 2 meses, 3 meses, essa dificuldade, porque assim, viu a dificuldade que tem e tem que resolver um problema administrativo. E eu sei que a pressão é grande e tudo mais. Então, a gente entende e sempre a preocupação que o pessoal tem é só essa dificuldade de ver o serviço como está. E eu sei que você conhece o serviço, que você vai em Santa Maria e tudo mais. E a gente sempre fala só da especificidade de Santa Maria, porque nos últimos 2 anos, inclusive, Santa Maria vem tomando um rumo que ela, na região sul, Santa Maria vem sendo uma referência na região sul, inclusive para o tratamento da neonatologia, cirurgia, gestação de alto risco, prematuro extremo, mesmo toda a região de pediatria, que não tinha pediatria, a pediatria está em Santa Maria. Então, só o cuidado que eu sei que vocês também têm, que o Jair também tem, que ele conhece lá, que assim, vamos fazer a troca de alguns colegas e tudo mais, não só a questão da área médica, mas com o restante do pessoal que está lá, e a especificidade na contratação, que até você já viu as dificuldades que a gente tem mesmo na contratação pelo IGES, pela distância do hospital, que a gente às vezes não consegue contratar. Então, essa substituição nessa contratação, às vezes a gente não consegue, e às vezes o profissional realmente,
a gente sempre na preocupação de não cair a qualidade do serviço, que a gente tem lutado há 3 anos antes como gerente, agora como diretor, para manter a qualidade do serviço e sempre despontar. Na realidade, não é só manter aquela qualidade, é fazer com que o serviço se torne ainda mais qualificado, para atender toda essa região, que é 1.200.000 a 1.500.000 habitantes que estão lá, na região sul. E eu sei dessa preocupação, e espero que a gente só tome o cuidado nessa preocupação de, numa substituição, alguma coisa, essa dificuldade que a gente tem de contratação por causa da distância da região. Perfeito, obrigado, Roberto Paulo. Doutor Roberto Paulo, eu queria de novo dizer, e ficar bem claro, que a gente soltou uma nota e demonstrou o seguinte: esse processo de devolução, ele vai ser ordenado, gradativo e repositório. Então, se eu não tiver no meu banco de dados um profissional que atenda as condições, que assuma a função dentro do serviço, eu não tenho de forma alguma como liberar algum profissional. Tá bom? Sim. Pessoal, vou passar aqui para o Petros se despedir de vocês, em seguida nós continuaremos. Bom, doutores, assim, meu agradecimento, né, a todos os colegas médicos, né, doutor Gutenberg, nos abriu esse espaço, aos colegas, com todo respeito, representando as entidades, né. Eu gosto realmente de vir, né, foi uma das situações que nós colocamos, sendo convidado, a gente não deixa de vir para prestar esclarecimentos e as informações, né, e eu vou me deixar aqui sempre aberto, em caso de qualquer ruído, qualquer necessidade, para que a gente possa trazer o corpo do IGES, da SES, para esclarecer todas as má informações, as dúvidas, os questionamentos, os fake news. Eu acho importante que a SES, aqui na nossa representação, venha até os senhores, né, no momento que os senhores têm, realmente, depois das 19 horas, os serviços geralmente mais facilitados acabam às 19 horas e os senhores têm à disposição de vir, né? E eu deixo aqui, eu quero afirmar que eu fico à disposição, sendo convidado, eu vou vir para a gente poder tirar o máximo possível de dúvidas, tá? Meu agradecimento, minha deferência a todos os senhores e senhoras. Bem, obrigado a Petros, Alexandre e Jair. A Jair quer... Eu só queria agradecer também a todos. Eu queria dizer que a gente entende que eu não quero mais ouvir por aí, o BASE é uma caixa preta que ninguém sabe o que acontece lá dentro. Pelo contrário, a gente quer tornar tudo lá dentro transparente, a gente quer fazer tudo em comum acordo com as pessoas que lá trabalham. Minha sala está aberta, como eu falei, está um pouco difícil que eu estou lá e cá, mas o tempo que eu tiver, as meninas estão lá, senta, marca a agenda, a gente senta, conversa, a hora que vocês precisarem, tá? A gente precisa rever a gestão do hospital de base e tornar essa gestão muito mais transparente e mais próxima de quem está lá dentro, de quem trabalha e de quem faz o base funcionar. A gente precisa fazer o base voltar para o rumo dele. O base está um pouco distorcido, ele está fazendo algumas coisas que não pertencem ao base. Quando eu falo em relação à amidalectomia, à colistectomia, a gente precisa entender que a gente tem que botar o base de novo no rumo dele, e para isso a gente também precisa de insumo, material, medicamento e assim por diante. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bem, pessoal, obrigado pela presença, e qualquer coisa a gente volta a conversar, e eu convido vocês para a gente voltar a conversar com a turma. Pessoal, antes de abrir a palavra e a gente fechar o funcionamento do sindicato, eu vou passar para o representante da Associação Médica, que terminou não se manifestando, doutor Diogo. Boa noite a todos. A posição da MBR é a mesma da posição das outras entidades médicas aqui representadas, ou seja, do sindicato, que sempre nos oferece a casa, da Academia de Medicina de Brasília e do CRM. Então, a política que nós utilizamos foi a de acionar a mídia, inicialmente, já que o sindicato estava cuidando, junto com as outras entidades, dessa questão. Então, nós conseguimos uma reportagem hoje no Correio Brasiliense, vai haver uma outra reportagem na Globo Televisão, sábado, noite, que pode ser inclusive Jornal Nacional. Então, nós estamos construindo essa pauta. Por quê? Porque nós temos que nos dividir em frentes. Se todo mundo trabalhar na mesma linha,
a gente é atropelado pelo tempo. Então, é isso que a associação está aqui querendo dizer, a solidariedade e qual é o caminho que nós optamos e que todos vocês viram no Correio Brasiliense hoje. Vai ter essa ação, vai ter ação em outras televisões, em outras rádios. A gente está conseguindo, graças à importância dos hospitais e das UPAs, que a mídia fique solidária com o não desmonte dos serviços de saúde. Então, nós estamos trabalhando nessa linha. E, olha, eu não imaginava o quão querido nós, enquanto instituição, éramos por essas pessoas, que é espontâneo, eles já te ouvem com o ouvido e te olham com o olho, te dão a mão, não há aquela, sabe que o jornalista sempre joga uma casca de banana, joga areia para você escorregar, não, é um papo legal. Então eu estou satisfeito, vamos ver, vamos tentar, não podemos ficar calados, né? Bem, pessoal, vou me adiantar e depois eu abro novamente a palavra. A orientação do sindicato, não preencham, não preencham lá aquele formulário, tá? Quem quiser, volta, quem quiser ser devolvido, tudo bem. Quem não quiser, quem continuar na UPA, Santa Maria, não preencham. Solicitei na reunião de hoje, solicitei informalmente na reunião, no encontro na minha sala assim que eles chegaram, e aqui, que disponibilize primeiro a relação dos servidores que eles acham que foi elegível para ser cedido, né? Enquanto isso não for fornecido, né, o sindicato não orienta ninguém a preencher o formulário. Amanhã de manhã nós já vamos protocolar a solicitação dessas listas e informar isso oficialmente. Em elegível, se quiser voltar para outro hospital, tudo bem. Se quiser permanecer no hospital de base, o sindicato irá, inclusive, judicializar essa questão para que vocês permaneçam lá. Essa é a conduta do sindicato. Já foi, inclusive, informada ao secretário adjunto, porque, portanto, não tem nada que não seja transparente. E vamos continuar conversando e trocando informações. E à medida que cheguem mais informações, se for o caso, a gente chama outra reunião. Só para adiantar, porque o pessoal já está querendo assistir o jogo, que eu acho que esse jogo deve ser cancelado, deixa para a semana, né? É a final aí do... Né? Nome? Fernando. Doutor Gutenberg está nos orientando a quem não tiver interesse em ir para outro hospital, não preencher o formulário. No entanto, você coloca que você, no formulário, você teria a opção de fazer alguma escolha de hospital, né? E não preenchendo, você perderia até essa opção de fazer essa escolha de hospital, né? O meu temor é que eu não quero sair do hospital de base, mas o meu temor é eu não preenchendo, a situação possa ficar pior ainda, porque se eu preencher e colocar algum hospital que talvez fosse razoável, eu não preenchendo iria ir para um outro lugar muito mais desfavorável, né? Então essa é a minha eu entendo que o fato de preencher não significa dizer que você vai ser devolvido. Você pode preencher e eles não querem te devolver, ponto, né? Mas nós queremos que antes o IGES apresente a lista. Você sabe se vai ser devolvido? Não sabe, né? Então, veja que tem que ter mais organização do ponto de vista organizacional. Eu tenho que saber qual a necessidade do hospital de base e qual a necessidade do resto da rede. Até para direcionar, e não chegar mandar você preencher um formulário e não disponibilizar a relação do pessoal que eles querem que sejam devolvidos. Então, o sindicato quer primeiro que disponibilizar a lista para o colega saber que, não, eu fui realmente elegível para retornar. Então, agora eu vou agir, vou fazer o quê? Né? Procurar o sindicato, se for o caso, judicializar e tal. Então, a orientação é nesse sentido. Agora, nada impede de quem quiser aderir. Isso não estou dizendo que você não faça isso. Só é a orientação do sindicato, porque eu acho, como eu falei na reunião de ontem, lá na secretaria, é muita sacanagem, muita falta de respeito de fazer dessa forma.
Você dizer que você tem que preencher um troço em 4 dias, que tem uma lista, e você não sabe se você faz parte, né? Então tem uma situação, não é meu caso, mas tem pessoas que assinaram, preencheram a lista. Não, nesse caso, quem preencheu a lista e não quer sair, se for, eles vão ser chamados para conversar. Então, na realidade, o que foi colocado é que seria chamado, quem colocou o nome na lista, ia ser chamado para conversar, para saber onde é que queria ir e tal. E aí, desiste. Ou se for o caso, se manifesta por escrito que assinou, assinou o formulário, mas mudou de ideia. Não tem problema nenhum. Essas questões individuais, manda tá aqui comigo. A gente faz uma orientação, se for muito, a gente faz uma orientação genérica. É até bom, eu vou fazer, viu? Teu nome é? Cara, desculpa aí, mas foi bom você ter colocado isso, porque eu vou soltar um WhatsApp, gravar um vídeo, uma coisa desse tipo, como a gente faz sempre, para soltar amanhã de manhã, e vou incluir uma manifestação a respeito disso. A assessoria aí já para anotar isso aí para mim. Mais alguém? Sandra? O clima lá no base está horroroso. E assim, eu te falo porque na cardio, o ambulatório de cardiologia, a gente está com o ambulatório funcionando agora num ritmo menor, porque nossos funcionários da enfermagem todos foram tirados de lá e a gente não tem gente treinada para colocar holter, para fazer mapa, para ressuscitar paciente com a gente no ambulatório. Então, assim, a gente está num clima que para trabalhar está muito difícil. A gente precisa realmente de ajuda, assim. Porque está todo mundo numa situação... você vê, as pessoas estão chorando aqui quando estão falando. Não, perfeito. No base, todo dia, as pessoas saindo do ambulatório e assim, a gente chegou nesse ponto. Não, e a forma que foi feita com a comunicação cheia de atrapalhada, eles não falam, eles não deixam claro para a gente como é que vai ser o processo, quanto tempo vai demorar, quando é que as listas vão ser feitas. Isso foi o que eu falei ontem, causou uma ansiedade, uma incerteza generalizada. Professor Osório. Eu só gostaria de ratificar a doutora Sandra Marques o que nós vivemos na emergência no início do IGES, quando tiraram os auxiliares de enfermagem, enfermeiros, técnicos, e colocaram esses contratados meia boca. Meia boca. Na minha especialidade, imagina a de vocês, a nossa especialidade, eu no pronto-socorro do Hospital de Base, na cardiologia do Hospital de Base, tentando reanimar um paciente, e o paciente e ninguém sabia nem que era tubo orotraqueal. Tem uma coisa que é meio piada, não sei se vocês já ouviram, mas estava faltando enoxaparina no hospital. Aí, desculpa, não estava faltando enoxaparina, estava faltando enoxaparina de 60 miligramas. Tinha de 80 miligramas. Aí a gente pediu, vem cá, consiga rápido a enoxaparina de 60. Aí esse pessoal novo, isso é um alerta que a gente precisa ter, virou e disse assim, não tem problema não, doutor, pega o comprimido de enoxaparina, divide no meio, dá de 80 e dá um comprimido para o camarada. Comprimido de enoxaparina, eu tive essa, e não é técnico, de nível superior, me disse isso. Então, esse cuidado também a gente tem que expressar. Eu vejo qual seria a dificuldade de trocar 6 por 1. Um técnico de enfermagem que está acostumado com vocês anestesistas a funcionar e a fazer e a orientar e trabalhar junto. Imagina uma pessoa que não sabe dar missa um terço. Vocês vão viver, essa estrutura vai trazer um problema seríssimo, porque nós trabalhamos em equipe, e isso aí eu não entendo por que o problema é dinheiro
se o pessoal não consegue entender que saúde não é despesa, saúde é investimento. Sindmédico DF, sempre defendendo você, médico.